191. Viver em outro mundo. Capítulo 1063. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Enquanto Tiandi estava atordoado, Zhao Ai já tinha alcançado ele. Após o qual, balançou seu cajado fantasma de sangue na direção da cabeça de Tiandi. Tiandi imediatamente moveu seu corpo para a esquerda. Porém, Zhao Ai já havia esticado sua outra mão e jogou uma rede. Você recebeu um presente. Davete a ação foi muito repentina. Tiandi simplesmente não teve tempo para desviar. Naquele momento, a espada voadora aumentou de tamanho e pretendia bloquear a rede. A expressão de Zhao Ai mudou. Ele não esperava que a espada voadora fosse tão rápida. O motivo pelo qual deixou a espada perfurar foi para ver as capacidades da armadura óssea. E se a espada atravessasse, não importava, ele já tinha cristalizado seu corpo. Seria impossível o inimigo feri-lo. Zhao Ai também queria aproveitar essa oportunidade para chegar perto de Tiandi enquanto a espada voadora ainda estava longe. Porém, parecia ter subestimado a espada voadora de Tiandi. A espada era realmente muito rápida. Parece que tinha voltado num piscar de olhos. Zhao Ai não esperava isso. Tiandi também aproveitou essa oportunidade para recuar rápido. Ele olhou para Zhao Ai e zombou. Zhao Ai, desde que você tem um apoiador do reino do cultivo, então você também deve estar ciente que existem níveis diferentes quando se trata de artefatos mágicos. Embora meus subordinados estejam equipados com armas de grau inferior, essa arma na minha mão é uma arma de grau avançado. Zhao Ai encarou. Em seguida, sorriu levemente e disse: parece que seu Lorde valoriza muito você. Eles até mesmo concederam uma arma de grau avançado. Parece que você não só estava pegando restos no submundo esse tempo todo. Tiandi bufou friamente ao olhar para Zhao Ai e disse: Zhao Ai, este submundo é muito grande. Você realmente quer ocupar tudo? Você não tem medo de sufocar? Zhao Ai riu e disse: este submundo originalmente não pertencia a ninguém. Aqueles que têm força naturalmente vão possuí-lo. Não há necessidade de falar besteira. Receba meu ataque. A figura de Zhao Ai começou a se mover enquanto se lançava na direção de Tiandi. Tiandi olhou para o movimento de Zhao Ai e zombou. Zhao Ai, realmente tenho pena de você. Você fez todas essas coisas para seu mestre, mas ainda assim ele nem mesmo te deu uma arma decente. Realmente vale a pena seguir um mestre como esse. Zhao Ai fingiu ficar nervoso quando balançou seu cajado mágico na direção de Tiandi. Ao invés de bloquear, Tiandi também atacou usando sua espada voadora. A velocidade da espada de Tiandi era realmente atordoante. Após ver isso, a maioria das pessoas no nível rei certamente ficaria vermelha de ódio. Além disso, além da força de impacto fornecida pela espada, ela também emitiria uma ondulação oculta quando se encontrava com um ataque inimigo. Essa ondulação iria alvejar o inimigo e começaria a destruir seu corpo por dentro. Pode-se dizer que o ataque era bastante vicioso. Zhao Ai já tinha cristalizado seu corpo no momento que começou a lutar contra Tiandi. Isso até mesmo incluía seus órgãos. Ele claramente sabia como os artefatos mágicos de grau avançados eram fortes. Por causa disso, não ousou subestimar a força da arma de Tiandi. O cajado mágico de Zhao Ai também podia ser usado como uma espada voadora. Contudo, ele não foi capaz de aprender como controlar espadas voadoras. Afinal, sempre sentiu que usar o cajado como uma espada voadora não era algo fácil de fazer. Por causa disso, pretendia esperar até chegar no reino do cultivo para fazer isso. Neste momento, Zhao Ai ainda estava usando seu cajado como arma corpo a corpo. Na sua luta contra Tiandi desta vez, Zhao Ai planejava ver como Tiandi usaria a espada voadora. Ele também queria ver se podia aprender a observar Tiandi. Sendo capaz de controlar a espada voadora com liberdade e de tal distância, Zhao Ai ficou pasmo com o zumbi. Isso o deixou ainda mais curioso sobre a identidade de Tiandi. Além disso, após algumas colisões com Tiandi, Zhao Ai descobriu que o zumbi realmente tinha a mesma aura que as bestas ósseas do Imperador Fantasma do Vento Lin. Em outras palavras, ele foi submetido pelo método de refino de cadáver do reino do cultivo. Era sobre isso que Zhao Ai estava curioso. Por outro lado,
Tiandi ficou muito surpreso com Zhao Ai. Ele sabia muito bem como as espadas voadoras de grau avançado eram poderosas, então não esperava que o cajado de Zhao Ai fosse capaz de bloquear sua espada. E parecia que nem mesmo havia uma dica de dano. O que Tiandi não sabia era sobre o fato de que Zhao Ai já tinha muitas armas de grau avançado. Mas apesar disso, sentiu que as espadas voadoras eram inúteis para ele, seu cajado mágico já era o bastante. Independentemente disso, após adquirir essas armas, Zhao Ai experimentou elas algumas vezes. Depois que experimentou as espadas voadoras algumas vezes, Zhao Ai começou a entender a diferença entre espadas de grau inferior e avançado. Espadas de grau inferior só tinham funções básicas tais como ficar maior ou menor, enquanto também tinha a capacidade de voar. Por outro lado, as espadas de grau avançado tinham muitas formações dentro delas. Além disso, as funções dessas formações eram diferentes. Pegue a espada voadora de Tiandi como exemplo. Além de ser rápida, também podia usar energia sombria para ferir o inimigo. Comparado às espadas de grau inferior, essa arma era muito mais poderosa. O que Zhao Ai queria fazer agora era experienciar como as pessoas do Reino do Cultivo usavam suas espadas voadoras. Pode-se dizer que aqueles do Reino do Cultivo tinham alcançado o nível de controle soberbo quando se tratava de espadas voadoras. Zhao Ai tinha certeza que se Tiandi estivesse no Reino do Cultivo, então não seria nem um pouco especial. Mas era possível ver que o controle do zumbi sobre a espada voadora ainda era sem falhas. Zhao Ai também pôde afirmar que se ninguém mais aparecesse, Tiandi poderia sozinho dominar o submundo. Ninguém seria capaz de se equiparar à sua força. Enquanto Zhao Ai estava aproveitando sua luta contra Tiandi, a batalha na cidade Osso Seco ainda estava acontecendo. Li Zi e Megan comandaram o exército de mortos-vivos com o objetivo de cercar os mortos-vivos da Aliança. O último simplesmente não tinha forças para resistir. Quanto à equipe especial de Tiandi, eles já tinham sido sobrepujados pela legião de armadura óssea de Zhao Ai. Os 3.000 artefatos de grau inferior já tinham sido enviados ao espaço. Mas apesar de serem enviadas ao espaço, dos 3.000 artefatos mágicos, menos de 1.000 foram perfeitamente preservadas. Quanto ao resto, todas estavam danificadas, algumas nem mesmo podiam mais ser usadas. Não havia como evitar. Contra os artefatos de grau avançado de Zhao Ai, essas de grau inferior não resistiriam. Foi sorte que essas armas conseguiram sobreviver. Contudo, Li Zi e Megan não se sentiram mal por essas armas danificadas. Isso porque elas ainda podiam ser recicladas. Com a ajuda da máquina de processamento, essas armas seriam consertadas com facilidade. Atualmente, Li Zi e Megan não estavam sendo muito frenéticas em seus ataques. As duas apenas sentaram na sala de estar junto com Laura e as outras meninas. As mulheres pareciam contidas comprando mercadorias. Elas olharam para os mortos-vivos no monitor e agarrariam algum morto-vivo que gostavam e o enviavam ao espaço. Aqueles que não eram agradáveis em seus olhos eram mortos e elas então pegariam a alma ardente. O grupo tratou a batalha como um jogo enquanto apontavam para os vários mortos-vivos. Quanto à batalha de Zhao Ai, simplesmente não se importaram. Depois de passar por muita coisa, elas não estavam mais preocupadas com Zhao Ai. Elas já sabiam que se Zhao Ai não pudesse derrotar o inimigo, então ele simplesmente poderia escapar para o espaço a qualquer momento. Então, ao invés de se preocupar com Zhao Ai, elas também podiam procurar por coisas mais interessantes. Assim como o que estavam fazendo atualmente, contanto que achassem um morto-vivo divertido, então capturaria. Se a Dizon e os outros soubessem sobre o que Li Zi e as meninas estavam fazendo, então quem sabe quais seriam suas expressões. Parece que os únicos capazes de permanecer indiferente no submundo seriam Zhao Ai e suas esposas. Zhao Ai não sabia sobre nada disso. Ele atualmente estava tentando fazer Tiandi lutar com tudo. Em suas estimativas, Tiandi era um pouco mais forte que a Dizon. Mas depois de usar sua espada voadora, a força de Tiandi aumentou 5 vezes. Se Tiandi usasse sua espada voadora para colidir com a Dizon, então ele certamente morreria. Ao mesmo tempo, Zhao Ai percebeu que aproveitar essa batalha para aprender a controlar espadas voadoras era impossível. Atualmente ele nem mesmo conseguia deixar a espada voar apropriadamente. Se quisesse aprender, então teria que adquirir um manual de espada. Depois de aceitar essa situação, Zhao Ai sabia que já não tinha sentido em trocar golpes com Tiandi. Era hora de terminar a luta.
Após pensar sobre isso, o corpo de Zhao Ai começou a recuar. Para ser honesto, para Tiandi, lutar contra Zhao Ai lhe deu muita pressão. Embora Zhao Ai não tivesse uma espada voadora, sua arma não era pior que Ruma. A espada de Tiandi podia usar energia sombria para danificar a arma do oponente, mas isso parecia ser inútil contra Zhao Ai. Depois de aparentemente centenas de colisões, nenhum dano pode ser visto no cajado. Após ver Zhao Ai recuar, Tiandi ficou chocado, mas não perseguiu. Isso porque ele sabia muito bem que Zhao Ai não recuou porque não tinha força. Zhao Ai apenas recuou porque queria. Quando duas pessoas estão lutando em uma recorde de repente, então significa que ele pode recuar completamente ou fazer um grande movimento. Além do mais, o resultado muito provavelmente seria decidido por esse movimento. Depois de pensar sobre isso, Tiandi ficou mais cauteloso e fez sua espada voadora voltar. A espada começou a circular seu corpo, o protegendo. Zhao Ai olhou para Tiandi e sorriu. Vamos acabar com isso. Depois que disse isso, sua mão se moveu e jogou seu cajado fantasma de sangue. Viver em outro mundo. Capítulo 1064. Após ver Zhao Ai jogar sua arma, Tiandi encarou. Porém, ainda elevou seus sentidos. Ele sabia que a arma de Zhao Ai não era comum. Parecia ser mais dura que uma espada voadora. A única desvantagem desta arma era que não podia ser usada como uma espada voadora, senão teria sido extremamente formidável. Tiandi também sabia que Zhao Ai não só jogaria sua arma sem motivo. Certamente haveria um movimento mais cruel depois. Sob o olhar de Tiandi, o cajado mágico de Zhao Ai não caiu no chão. Em vez disso, apenas flutuou no ar, embora não fosse de forma tão graciosa quanto uma espada voadora. Tiandi continuou focando sua atenção em Zhao Ai. Ele não ousou ser descuidado nem mesmo um pouco. Ele estava ciente das conquistas de Zhao Ai. Alguém que eliminou o Templo das Trevas seria um personagem simples? Tiandi sabia que embora aquele velho fantasma só tivesse sua encarnação no templo, a força de encarnação não podia ser subestimada. O velho fantasma foi capaz de governar o Templo das Trevas por muitos anos. Isso não era algo que pessoas comuns pudessem fazer. Por causa disso, Tiandi foi muito cuidadoso enquanto estava lutando contra Zhao Ai. Ele sabia bem que mesmo se levasse sua espada voadora para o Templo das Trevas, ainda não seria capaz de conquistá-lo. Zhao Ai olhou para Tiandi e riu. Tiandi, você disse que não tem uma espada voadora. Você está correto. Porém, meu mestre já me disse que espadas voadoras sem espíritos dentro não são nada. Por causa disso, ele preparou outro artefato mágico para mim. Um artefato selador. Esses artefatos seladores não eram usados para selar áreas, mas sim podiam selar entidades. Ele usa um método secreto para selar a lei em si. Artefatos seladores originalmente eram feitos por cultivadores para selar um artefato do diabo. No reino do cultivo, também havia distinções entre cultivadores e cultivadores do diabo, como Lue e o imperador fantasma do vento Yin. Cultivadores do diabo poderosos certamente usariam armas com atributo Yin ou algo que foi feito com Qi fantasma ou Qi demoníaco. Empunhadas por cultivadores do diabo, o poder desses itens era formidável. E após serem usados por cultivadores do diabo, esses artefatos seriam contaminados com a aura do diabo. Se um cultivador fraco tomar posse desses artefatos do diabo, então certamente seriam corrompidos. Se este cultivador não praticasse artes do diabo, então eles com certeza morreriam cedo. Por causa disso, as pessoas geralmente destruíam esses artefatos quando os adquirisse. Era muito difícil refinar itens do diabo. Mas havia muitos artefatos do diabo de grau avançado. Os materiais usados para fazer essas armas eram extremamente valiosos. Seria uma pena destruí-las. Portanto, as pessoas só podiam encontrar meios para refinar essas armas. Foi por esse motivo que artefatos seladores foram inventados. O princípio desses artefatos seladores era para selar artefatos do diabo dentro de outro artefato. Apenas então o artefato ficaria seguro para outros usos. Enquanto selado, o Qi demoníaco seria refinado pouco a pouco. Quando o artefato do diabo fosse totalmente refinado, então seria completamente reutilizado. Também, estes artefatos seladores tinham outro uso. Eles poderiam prender o inimigo. Se alguém lutasse contra uma pessoa com um artefato de grau inferior, então esta pessoa pode não tratar o inimigo com seriedade. Porém,
E se o artefato de grau inferior de repente virasse um artefato de grau avançado no meio de uma luta? Isso com certeza mudaria a maré da batalha. Zhao Ai não ouviu sobre esses artefatos seladores do clã Defensor do Coração. Ao invés disso, conseguiu essa informação da alma remanescente de Lu Wei. No passado, Lu Wei sofreu uma perda para os artefatos seladores. Por causa disso, a impressão desses artefatos era muito profunda. E devido à sua memória, Zhao Ai foi capaz de saber sobre eles. Zhao Ai pretendia jogar seu cajado e então dizer que era um artefato selador para enganar Tiandi. Com certeza, após ouvir isso, a expressão de Tiandi mudou. Se Zhao Ai realmente tirasse um artefato selador, então isso verdadeiramente seria assustador. Fazer um único artefato selador não era fácil. Mesmo no reino do cultivo, apenas pessoas de alto nível fariam esses artefatos e os entregavam para seus descendentes mais jovens. Dessa maneira, essas gerações mais jovens teriam métodos de salva-vida quando exploravam o mundo externo. Pode-se dizer que artefatos seladores não eram itens simples. E como sabia disso, Tiandi ficou com medo. Neste momento, Zhao Ai murmurou: transformar, suprimir. Assim que a voz de Zhao Ai caiu, o cajado mágico flutuando de repente emitiu quantidades massivas de luzes vermelhas. Então quebrou e se tornou um enorme caldeirão vermelho. Esse caldeirão voou no ar e abriu sua boca para cobrir Tiandi. O caldeirão se moveu muito rápido, mesmo que Tiandi quisesse defender usando sua espada voadora, já era tarde demais. Depois de uma faísca da espada voadora, Tiandi foi engolido. Uma fenda espacial apareceu diante de Tiandi e o mesmo foi jogado no espaço. Porém, Zhao Ai não o acompanhou no mesmo instante. Ao invés disso, voou rapidamente na direção da cidade Osso Sagrado e entrou na pequena sala no teto. Depois de fazer cair e registrar a formação de transmissão, Zhao Ai a destruiu completamente. Apenas depois de destruir a formação que Zhao Ai começou a relaxar. Ele sabia que o submundo agora era seu. O motivo pelo qual não revelou a verdade enquanto lutava contra Tiandi foi porque ele não queria arruinar a impressão de que tinha um mestre no reino do cultivo. Ele não podia arriscar tudo por um simples erro. Portanto, não exibiu muito a força de seu cajado. Ele atuou em cada movimento que fez, certificando de que não houvesse falhas. Embora Zhao Ai soubesse que as pessoas do reino do cultivo recebiam as notícias através daquela pele de animal, ainda não ousou ser negligente. Os meios do reino do cultivo eram inacabáveis, e as pessoas por trás de Tiandi não eram simples. Nesta situação, Zhao Ai teria que ser cuidadoso. Ele estava com medo de que as memórias de Tiandi fossem enviadas de volta para o reino do cultivo. Se este fosse o caso, então seria melhor não dizer nada a Tiandi. Se as pessoas descobrissem os segredos de Zhao Ai, então ao invés de causar problemas a Lu Wei, Zhao Ai ganharia outro inimigo poderoso. Zhao Ai sempre foi uma pessoa cuidadosa. Ele preferia perder uma oportunidade do que longe demais. Para ser honesto, este tipo de temperamento nunca levaria as pessoas a grandes alturas. Foi só por causa do espaço que Zhao Ai foi capaz de chegar em seu estado atual. Depois de cuidar dos assuntos na cidade Osso Sagrado, Zhao Ai retornou ao espaço. Após entrar, viu que Laura e as meninas ainda estavam jogando seu jogo alegremente. Olhando para o entusiasmo delas, não sabia se devia rir ou chorar. Porém, Zhao Ai sorriu no final. Vendo as meninas assim o deixou aliviado. Contanto que elas estivessem felizes, então ele estava feliz. Zhao Ai não perturbou elas. Ao invés disso, retornou para seu próprio quarto e chamou Tiandi. Tiandi tinha sido enviado ao armazém do espaço, então agora que ele foi invocado por Zhao Ai, o espaço imediatamente emitiu uma notificação: ser hostil detectado. Subjugando, subjugação bem-sucedida. Ligação de comunicação estranha detectada no corpo do morto-vivo, interrompendo a ligação. Ligação interrompida. Então não houve outras notificações. Mas o que fez o coração de Zhao Ai saltar foi o pedaço final. O espaço acabou de descobrir uma ligação de comunicação oculta dentro de Tiandi. Depois de pensar nisso, Zhao Ai rapidamente se virou para Tiandi e perguntou: Tiandi, você podia entrar em contato diretamente com o reino do cultivo? Você foi capaz de repassar o que acabou de acontecer a eles? Tiandi balançou sua cabeça e respondeu, respondendo ao jovem mestre: não posso. Se eu quisesse entrar em contato com o reino do cultivo, então teria que escrever na pele de animal.
Zhao Ai franziu suas sobrancelhas e disse, o que era aquela ligação de comunicação incomum? Tiandi imediatamente respondeu, jovem mestre, aquela ligação foi instalada no momento que meu corpo foi refinado. Aquela ligação se ativaria no momento que eu morresse. Depois que minha marca espiritual fosse apagada, as pessoas do reino do cultivo imediatamente veriam as cenas de uma hora antes da minha morte. Ela foi integrada no meu corpo, não há como eu removê-la. Zhao Ai assentiu, pois finalmente entendeu. Essa ligação de comunicação era igual às coisas que ele lia na Terra. Havia bombas que seriam conectadas no coração de uma pessoa. Uma vez que o coração parasse, então a bomba explodiria. Tiandi tinha a mesma coisa. Assim que sua força espiritual dissipasse, então a ligação de comunicação seria imediatamente ativada. Mas quanto a essa questão, Zhao Ai podia se sentir aliviado. Enquanto Tiandi não passasse a informação para o reino do cultivo em tempo real, então tudo ficaria bem. Se não, Zhao Ai não saberia o que fazer quando as pessoas do reino do cultivo descobrissem suas falhas. Zhao Ai soltou um longo suspiro. Então se virou para Tiandi e perguntou, Tiandi, a qual influência do reino do cultivo você pertence? Tiandi assentiu e respondeu, jovem mestre, pertenço a uma das 5 maiores empresas de negócios no reino do cultivo, o pavilhão Miríade de Tesouros. No passado, o pavilhão obteve algumas coordenadas. Após finalmente decidir tentar localizar, um ancião conseguiu ver o submundo. E após ver as propriedades especiais do plano, imediatamente pensaram em enviar alguém para coletar materiais do atributo Yin para eles. E assim eu fui enviado. Viver em outro mundo. Capítulo 1065. Zhao Ai assentiu antes de perguntar mais uma vez, como você sabe disso tudo? Quando Tiandi ouviu a pergunta, a pele seca em seu rosto estremeceu inconscientemente. Então suspirou e disse, respondendo ao jovem mestre, não nasci como um zumbi no reino do cultivo. Eu era um discípulo de uma seita ortodoxa, uma seita da espada. Foi apenas depois disso que fui refinado em um zumbi. As sobrancelhas de Zhao Ai levantaram. Ele olhou para Tiandi e disse, continue. Tiandi assentiu, embora minha seita da espada não seja uma força influente no reino do cultivo, ainda era uma seita de grau médio, e uma bem poderosa. Eu era considerado um talento na seita. Aos 20, cheguei no reino temperamento corporal. Aos 21, entrei com sucesso na condensação de Qi. Havia muitas pessoas na seita que me chamavam de talento raro. Depois que disse isso, os olhos de Tiandi ficaram vermelhos enquanto ele relembrava sua vida. Intenção assassina podia ser vista nos olhos de Tiandi enquanto continuava a lembrar. Sua voz ficou cada vez mais fria, mas não esperava que meu talento excelente na verdade me arrastaria em um desastre fatal. Um ancião da nossa seita tinha um neto que praticamente era um desperdício. Ying Han comeu pílulas medicinais preciosas enquanto crescia. Mas apesar disso, só teve a mesma força que eu quando chegou aos 20 anos. Se eu consumisse aquelas pílulas em vez disso, já seria um especialista no estabelecimento de fundação. Foi por causa desse fato, Ying Han ficou com inveja de mim. No final, ele usou sua influência como neto para emitir uma missão que me mataria no final. Naquela época, não estava ciente do objetivo real da missão. Já era tarde demais quando descobri que eu devia lidar com um famoso especialista demoníaco no estágio alma nascente. Mercante Mão Fantasma, Jia Jintian. Tiandi soltou um suspiro antes de continuar. Embora esse Jia Jintian já seja um especialista no estágio alma nascente, ainda manteve sua crueldade. Além disso, ele era um assassino no reino do cultivo. Ele aceitaria dinheiro em troca dos seus serviços. Também tinha uma arte demoníaca formidável. Técnica de refinamento do cadáver vivo. Após ouvir isso, o coração de Zhao Ai ficou frio. Julgando pelo nome, a técnica de refinamento do cadáver vivo devia ser um método sinistro. Mas Zhao Ai não perturbou Tiandi e o deixou continuar. Como seu nome sugere, a técnica de refinamento do cadáver vivo refina o corpo de uma pessoa viva. Não só o corpo reteria sua alma, mas também teria todas as suas memórias, até mesmo algumas emoções. O processo de refinamento foi muito doloroso. Além disso, você pode sentir o tempo todo. Zhao Ai não pôde deixar de ficar pálido. Ele não sabia o processo exato do refinamento, mas tinha certeza que manter as memórias e emoções de uma pessoa não seria um processo fácil. Pode até mesmo ser múltiplas vezes mais doloroso do que ser queimado vivo.
Tiandi continuou. Quando fui capturado pelo mercante Mon Fantasma Jie Jintian, ele usou sua técnica para refinar meu corpo vivo. No processo, me disse que o ancião da seita foi quem me queria morto. Porém, o ancião não deu a instrução para me transformar em um cadáver vivo. Ao invés disso, era o neto do ancião que me queria refinado. Depois de falar até aqui, Tiandi soltou um longo suspiro e então disse: depois de ser refinado em um cadáver vivo, eu não fui capaz de progredir no meu cultivo. Eu estava no reino condensação de que antes de ser refinado. Cadáveres vivos de baixo nível como eu têm pouco a nenhum uso no reino do cultivo. Mas desta vez, o pavilhão miríade de tesouros na verdade precisava de um cadáver de baixo nível. Por causa disso, Jie Jintian me vendeu para o pavilhão. Tiandi soltou outro longo suspiro. O pavilhão miríade de tesouros me refinou mais uma vez. Além disso, pelo que pude ouvir, sua técnica secreta envolve separar minha alma e meu corpo. Então enviaria o meu corpo para o submundo primeiro antes de prender minha alma em um artefato de grau inferior e então enviar depois. O artefato seria atraído para meu corpo usando minha alma. Logo, minha alma e corpo estavam reunidos. Foi assim que acabei vivendo no submundo. Zhao Ai não esperava ouvir tantas voltas e reviravoltas. Ele perguntou no mesmo instante: quando você chegou no submundo, você não foi capaz de sair do controle do pavilhão? Tiandi balançou sua cabeça. Não posso. Enquanto o pavilhão miríade de tesouros me refinava, deram uma forte ênfase em restringir minha alma. Se eu ousasse romper seu controle, então essa restrição seria ativada, dissipando minha alma e me matando instantaneamente. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas. Se o que eu vi está certo, então o pavilhão pode enviar pessoas como você para o submundo. Tiandi balançou sua cabeça. Temo que seja impossível. Depois de todos os anos que passei aqui, descobri que o submundo estava mudando pouco a pouco. Mesmo no passado ainda seria muito difícil. Se eu não tivesse organizado uma formação de transmissão logo após chegar no submundo, então poderia ter perdido completamente o contato com o reino do cultivo. O Imperador Fantasma do Vento Yin deveria estar ciente dessas mudanças também, já que parece que não podia mais enviar energia para sua encarnação. Depois de ver sua encarnação se restringir dentro do templo, soube que deveria haver um problema. Zhao Ai começou a relaxar. Para ser honesto, as coisas que Tiandi falou deram um susto. Ele olhou para as pessoas do reino do cultivo, ansioso para vê-los. Mas depois de ouvir Tiandi, sabia que o reino do cultivo era muito mais perigoso do que esperava. As capacidades dos cultivadores parecem ser muito mais cruéis do que pensava. Com relação às mudanças que Tiandi disse, Zhao Ai podia afirmar que era por causa do coração gigante. Todo esse tempo, o coração gigante esteve trabalhando duro para se defender. Por causa disso, o submundo passou por mudanças ano após ano. Parece que os resultados foram notáveis. Mesmo Tiandi era capaz de sentir que o submundo estava diferente. Porém, Zhao Ai ainda estava curioso. Então perguntou: como você é capaz de sentir que o submundo estava diferente? Tiandi respondeu, respondendo ao jovem mestre. Conforme o tempo passava, eu comecei a sentir que o controle do reino do cultivo sobre mim tinha diminuído. Além disso, além da formação de transmissão, eles perderam todos os seus meios para me dar comandos. Quando cheguei no submundo, ainda eram capazes de usar seu sentido divino para me controlar. Mas agora se tornou impossível. Zhao Ai assentiu, então disse: já destruí aquela formação de transmissão. A ligação que você tem com o reino do cultivo também foi apagada. Você não precisa mais se preocupar. Tiandi fez uma reverência a Zhao Ai. Tiandi agradece o jovem mestre. Se não fosse pelo jovem mestre, então acho que nunca haveria este dia. Zhao Ai balançou sua mão e perguntou mais uma vez: você não disse que suas memórias foram preservadas? Então você ainda se lembra dos métodos de cultivo da sua seita? Tiandi imediatamente respondeu: jovem mestre, pode ficar tranquilo, lembro de todas. Zhao Ai ficou feliz. Bom, então você deve ficar com a Kairi e repassar cada método de cultivo que tiver. Escreva o que sabe sobre o reino do cultivo também. Tiandi assentiu antes de seguir Kairi. Zhao Ai se levantou e saiu do seu quarto. Logo, chegou na sala de estar. Laura e as meninas ainda estavam brincando. Elas não tinham mais nada para fazer, então decidiram brincar com os mortos-vivos. Os mortos-vivos estavam sob o controle de Li Zi e Megan.
Se quisessem que os mortos-vivos atacassem, então atacariam, e se quisessem que defendessem, então os mortos-vivos defenderiam. Por causa disso, elas tiveram um tempo proveitoso ao controlar o exército de mortos-vivos. O motivo pelo qual não pegaram os mortos-vivos como antes era porque os mortos-vivos do espaço já tinham chegado em um atordoante 50 bilhões. Já era muito, não havia necessidade de ser frenético e pegar mais. Zawai olhou para o monitor e viu que não havia muitos mortos-vivos da Aliança Neutra restantes. Ele sorriu e disse, tudo bem, vocês podem parar de brincar, limpem tudo. Quando as meninas ouviram isso, viraram suas cabeças. Elas estavam tão imersas no jogo que falharam em notar que Zawai tinha voltado. Agora que Zawai falou, ficaram surpresas. Laura se levantou com pressa e disse, irmão Ai, você já está de volta. Quando você retornou? Zawai sorriu e disse, retornei há um tempo atrás. Mas depois de ver vocês se divertindo, decidi não perturbar vocês. Acabei de falar com Tiandi, não esperava que vocês ainda estivessem brincando. Tudo bem, é hora de arrumar. Vocês podem brincar depois, o submundo já pertence a nós. Após ouvir Zawai, Laura e as meninas se entreolharam e comemoraram. Elas estavam aguardando este dia por um bom tempo, agora finalmente conquistaram seu objetivo. O submundo era diferente comparado aos outros planos. Locais como o continente Ark poderiam ter suas leis destruídas. Uma vez que fossem destruídas, se tornaria uma cidade desprotegida. Por outro lado, o submundo tinha um ambiente especial que não permitia seres que não fossem mortos-vivos. Ao mesmo tempo, o coração gigante estava aqui, mudando o plano pouco a pouco. Não havia como argumentar que o submundo era o melhor local para sua base. Naturalmente, mas ninguém iria querer tornar o submundo sua base, até mesmo as pessoas do reino do cultivo. Se alguém ficasse tempo demais no submundo, eventualmente sucumbiriam à energia de morte do plano. Se não virassem mortos-vivos no mesmo instante, então virariam um demônio enlouquecido antes de morrer. E além da névoa negra, também seria impossível para eles cultivarem aqui. Portanto, esse era um plano que ninguém queria estar. O motivo pelo qual o Imperador Fantasma do Vento Yin veio ao submundo foi porque queria reunir subordinados e ganhar poder da fé. Contudo, após as transformações causadas pelo coração gigante, o Imperador Fantasma do Vento Yin não conseguia reunir mais subordinados. Ele só podia coletar o poder da fé. E agora que o Templo das Trevas foi arruinado, o poder da fé não podia mais ser coletado. Também, agora seria impossível para o Imperador Fantasma voltar ao submundo. Pode-se dizer que o submundo agora estava nas mãos de Zawai. Embora fosse inútil e nocivo aos outros, isso não importava para Zawai. Ele tem um espaço, portanto, pode tornar o submundo seu jardim traseiro. Não só podia fornecer minérios, plantas especiais e subordinados sem fim a Zawai, mas também poderia fornecer o poder da fé no futuro. Essas eram coisas que as pessoas do reino do cultivo queriam. E agora estava nas mãos de Zawai. Laura e as meninas também sabiam muito bem sobre a importância do submundo. Por causa disso, ficaram felizes após ouvir as notícias. Zawai olhou para suas expressões e sorriu. Tudo bem, agora terminem com tudo. Litsi e Megan assentiram antes de comandar o exército para acabar com a luta. Não muito depois disso, a Aliança Neutra caiu. Depois que os mortos-vivos foram eliminados, Zawai balançou a mão e chamou a Dizon. O último tinha um olhar de alegria enquanto encarava Zawai. Zawai olhou para a expressão de Adizon e sorriu. Adizon, agora que o submundo é nosso, quero ouvir sua opinião. Você tem duas escolhas. A primeira é entrar no espaço inferno. Você deve saber bem que praticar no espaço inferno é muito mais efetivo do que aqui no submundo. Sua outra escolha é ficar no submundo, me ajudando a gerenciá-lo, se tornando o Lorde do submundo. Além de mim, todos os mortos-vivos ouvirão você. Esse não é um trabalho tranquilo e pode afetar seu cultivo. Após ouvir Zawai, Adizon não pôde deixar de rir. Então se virou para Zawai e disse, jovem mestre, você pode esquecer sobre a primeira opção. Ficarei aqui no submundo para gerenciá-lo. Ficar aqui trará benefícios melhores a você. Embora possa parecer que eu tenho escolhido por causa da sua preferência, mas eu realmente estou disposto a gerenciar o submundo. Mesmo que eu passe a minha vida fazendo isso, ainda estaria disposto.
Isso porque o jovem mestre nos deu uma identidade, nos tratando como sua própria raça. Pelo bem do jovem mestre, eu farei tudo. Zhao Ai olhou para Dizon, sorriu levemente e disse, tudo bem, Adizon, entendo sua decisão. Você pode ficar aqui no submundo. Mas você pode ter certeza, após eu ascender para o reino do cultivo, certamente vou procurar por métodos de cultivo para você usar. Quando essa hora chegar, você poderá praticar aqui no submundo. Se você conseguir ficar mais forte, poderei pegar você a qualquer momento. Os olhos de Adizon brilharam. Ele se levantou e fez uma reverência a Zhao Ai. Obrigado, jovem mestre. Fique tranquilo, vou gerenciar bem o submundo. Zhao Ai riu. Ele deu um tapinha no ombro de Adizon e disse, tudo bem, você pode estabilizar as coisas no submundo. Afinal, este agora é seu domínio. Viver em outro mundo. Capítulo 1066. Zhao Ai permaneceu calmo na sua lotus de sangue. Na frente dela estava um continente rico e sólido. Crescendo na terra estavam várias gramas estranhas, brilhando em meio aos raios de sol. Mas se alguém olhasse com cuidado para a terra, veria remanescentes de prédios destruídos abaixo da exuberante vegetação. Este continente era nada mais que um dos 13 continentes do Reino Divino, o continente central. Foi a terra que Zhao Ai atacou no passado. O continente central ficou sem gestão por muito tempo. Depois de destruir o continente, Zhao Ai não deixou pessoas lá. Mesmo que as raças estrangeiras governassem todo o Reino Divino, ainda achariam difícil enviar pessoas aqui. E como as raças estrangeiras estavam em guerra contra a família Unel, era ainda mais improvável para eles enviarem pessoas para este continente. Zhao Ai veio ao Reino Divino porque queria ver a situação. Passaram 2 anos desde que ele unificou o submundo. Nesses 2 anos, o desenvolvimento do espaço correu como de costume. E como tinha vasculhado quase todas as terras que foi, o espaço não subiu de nível, ainda estava no nível 120. O desenvolvimento do espaço estava muito bem. Havia até mesmo especialistas emergindo do continente Ark e dos Goblins. Isso estava além das expectativas de Zhao Ai. Isso era especialmente verdade para os Goblins. O físico dos Goblins era inadequado para cultivo. Mas apesar disso, eles descobriram seu próprio meio para cultivar. E esse método deu uma enorme surpresa para Zhao Ai. Os Goblins conheciam bem sua força, bem como sua fraqueza. Seu quase extermínio havia cavado fundo em suas mentes. Por causa disso, havia muitos Goblins que seguiram em pesquisas de formações mágicas e cultivo. Porém, deve-se saber que a habilidade inata da raça Goblin no cultivo não era boa. Embora pudessem trocar por manuais das igrejas que Zhao Ai construiu, seu progresso inicial foi muito lento. Zhao Ai queria convencer os Goblins a parar de cultivar e focar na pesquisa de formações mágicas. Porém, decidiu desistir dessa ideia. Ele não queria entrar no caminho de aprendizado da raça Goblin. Então colocou mais alguns instrutores na Academia Goblin. Esses instrutores eram membros das outras raças que podiam ensinar os Goblins sobre artes marciais e magia. Zhao Ai não esperava muito desse arranjo. Ele estava bem ciente das capacidades da raça Goblin. Ele era como um gigante ensinando com paciência um anão a jogar basquete, apesar de saber que o anão nunca seria bom nisso. Contudo, Zhao Ai não esperava que entre os instrutores enviados, um deles seria um demônio que trabalhava com poções. Este instrutor cooperou com os Goblins e criou um método que Zhao Ai nunca ouviu falar. Esse método combina a criação de poções e formações mágicas. Os demônios e os Goblins deram um nome para esse método, marca mágica. Esta chamada marca mágica era um método na verdade bem simples. As plantas seriam refinadas em poções especiais, então usando uma agulha, a poção seria marcada no corpo de um Goblin. Essa marca não podia ser feita livremente. Era necessário encontrar os meridianos do corpo antes de inscrever uma formação mágica para fazer efeito. E no final, esse efeito seria extraordinário. Contanto que um Goblin fosse marcado em seus meridianos, então não importa se era artes marciais ou magia, sua velocidade de prática seria dobrada enquanto o esforço necessário era dividido pela metade. Eles não se tornaram piores que as outras raças. Foi uma invenção excepcionalmente boa. Naturalmente, depois de descobrir sobre isso, Zhao Ai não ficou parado. Ele imediatamente recompensou aquele instrutor demônio e os Goblins. Além disso,
compilou suas descobertas nos livros e os distribuiu para as outras academias. Dessa maneira, não só eles ganhariam recompensas, mas sua fama também aumentaria. É claro, a marca mágica não era tão fácil de estudar. Primeiro, a pessoa precisaria de perícia em poções. Também seria necessária grande quantidade de ingredientes medicinais de alto grau. Segundo, teria que saber formações mágicas. Erros durante a marcação também devia ser evitado, caso contrário, tudo acabaria sendo desperdiçado. Finalmente, também seria necessário ter conhecimentos sobre os meridianos do corpo. Esses métodos distintos não foram obtidos do continente Ark nem do reino divino. Esses foram derivados dos métodos do reino do cultivo. Todas essas coisas colocadas juntas tornaram possível a existência da marca mágica. Zhao Ai apreciou muito essa criação. Essa marca mágica lhe fez perceber algo. Atualmente, as marcas mágicas usavam formações mágicas comuns. Se as formações usadas fossem do reino do cultivo, então quais seriam os efeitos? Seu poder deveria ser ainda maior. Assim como o espaço, o submundo estava se desenvolvendo normalmente. E assim como Tiandi disse, por causa do coração gigante, o plano estava se transformando devagar. Neste ponto, os especialistas do reino do cultivo não devem ser capazes de achar suas coordenadas. No passado, o coração gigante não ousava transformar o plano rápido demais. Primeiro porque tinha medo de ser descoberto e segundo, porque não tinha muita força. Mas depois de vários anos de progresso, as coisas agora eram diferentes. Agora, a influência do reino do cultivo tinha sido cortada e a força do coração gigante aumentou. Por causa disso, a transformação do submundo aumentou. Em apenas 2 anos, o reino do cultivo já devia ter perdido o rastro do submundo, o que absolutamente eram boas notícias para Zhao Ai. Enquanto o reino do cultivo não pudesse achar o submundo, então o mesmo estaria seguro. Com uma preocupação a menos, o coração de Zhao Ai começou a relaxar. Diferente do submundo e do espaço, o reino divino não estava indo muito bem. Desde que os anões se mudaram, os homens fera e os elfos continuaram sua guerra contra a família Unel. Embora a guerra tenha virado pequenos conflitos, as batalhas não pararam todos esses anos. Além disso, as raças estrangeiras haviam subestimado a família Unel. As armaduras mágicas não eram de se brincar. Sua força de luta era formidável e todas eram extremamente rápidas. Enquanto houvesse um tanque de guerra fornecendo energia, sua força de luta não cairia. Por causa disso, as raças estrangeiras estiveram em desvantagens durante os pequenos conflitos. Zhao Ai se importava com a guerra no reino divino. Afinal, foi ele quem começou. Ele queria ver quem venceria entre os dois lados. Mas depois de 2 anos de observação, finalmente não conseguiu esperar. Embora os dois lados continuassem lutando, a escala das batalhas era bem pequena. O status geral da guerra estava sem mudanças, não havia tido muito desenvolvimento. Zhao Ai não estava satisfeito com esse resultado. Embora tivesse alguns desentendimentos contra os homens fera e os elfos, se pedissem por uma chance para entrar no espaço, ele ainda daria. Na mente de Zhao Ai, quando a família Unel ferisse gravemente os homens fera e os elfos, haveria uma boa chance para as duas raças entrarem no espaço. Mas agora, as raças estrangeiras e a família Unel pareciam estar em um impasse. Neste caso, os homens fera e elfos não entrariam no espaço. Assim como a situação estagnada no reino divino, também não houve muito desenvolvimento no plano Atlanta. Se houvesse tido algum, então seria a fábrica de Zhao Ai. Depois de 2 anos, a fábrica tinha virado uma fábrica em larga escala, capturando os negócios das forças estabelecidas. Este foi um resultado muito bom. Deve-se saber que estas forças estabelecidas tinham origens nobres. Ser capaz de fazer negócios com eles não era um assunto fácil. E com isso, Zhao Ai foi capaz de ver as capacidades de Blue Whale. Blue Whale tinha um grande talento em gerenciamento. Em curtos 2 anos, ele foi capaz de expandir a operação da fábrica até este nível. Era realmente atordoante. Naturalmente, aquele com a maior colheita desses 2 anos foi Zhao Ai. Por causa da sua Lotus do Dao, núcleo dourado, encarnação espiritual e a arte Yang das infinitas transformações estelares, ele ainda estava fazendo um progresso rápido apesar de não fazer nada. Neste ponto, a força de Zhao Ai tinha alcançado o auge da primeira camada da arte. Ele estava à beira de ter um avanço.
Zhao Ai começou a sentir as leis do reino divino o repelindo mais uma vez. Ele sabia que estava próximo de ascender. Precisava ser dito que Zhao Ai não estava sendo repelido no submundo. Afinal, seu coração veio do coração gigante do submundo. Neste caso, era impossível repeli-lo. Contudo, Zhao Ai sabia que não podia ficar no submundo por muito tempo, senão poderia acabar provocando algumas mudanças nas leis do plano. Sua presença contínua no submundo poderia formar uma conexão com o reino do cultivo. Se isso acontecesse, seu jardim traseiro mais uma vez estaria em perigo. Zhao Ai não era generoso o bastante para compartilhar sua propriedade familiar com os outros. Por causa disso, saiu do submundo apesar de não estar sendo repelido. Neste ponto, Zhao Ai tinha um certo entendimento das leis do céu e da terra. Normalmente, as leis eram imutáveis. Em um plano, uma montanha, uma rocha, um mar ou uma pequena lâmina de grama podem provocar algumas mudanças, mas essa mudança era muito mínima. Não haveria muito impacto. No entanto, quando um especialista super forte aparece, as leis do plano seriam muito afetadas. Qualquer plano tinha suas próprias leis. Mesmo se houvesse algo que pudesse controlar as leis do plano, estas leis ainda estariam presas no seu âmago. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.